Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta nova mesa redonda. Também temos aqui um imperativo de tempo, portanto, espero que as pessoas que ainda estejam a acabar o coffee break ainda possam vir a tempo de assistir. Nesta mesa redonda, portanto, temos aqui a invejável tarefa de seguir a dois temas muito interessantes, não é? Primeiro tivemos aí a malta do dinheiro, depois tivemos as pessoas a falar sobre pessoas, portanto é difícil competir com isto. Mas o que, apesar de tudo, a nossa proposta trazemos hoje para vós é, no fundo, a ficção científica trazida à realidade e que também é um tema aliciante. Portanto, o tema de hoje é a revolução de AI e a produtividade, desafios para as empresas. E então vamos explorar um bocadinho esta nova tecnologia de inteligência artificial e também falar dos chamados RPAs, ou Automatic Robotic Process Automation, Robotic Process Automation, que está a transformar o mundo empresarial e o nosso cotidiano também. Julgo que a IA, em particular, não dispensa, de facto, grandes apresentações, na medida em que a inteligência artificial generativa e, em particular, os modelos LLMs invadiram-nos o cotidiano e, portanto, já todos nós tivemos a oportunidade de ouvir falar e muitos, provavelmente, uma grande maioria, de experimentar essa nova tecnologia e julgo que é aparente que apenas a nossa falta de imaginação é que pode limitar a aplicabilidade que esta pode ter, quer na nossa vida pessoal e certamente no mundo empresarial. Portanto, julgo que em termos de IA não há aqui grandes apresentações a fazer. Já os RPAs têm, se calhar, passado um bocadinho mais despercebidos aos olhos do cidadão comum, embora a sua disseminação no mercado também seja já muito elevada e já muitos, especialmente no papel de clientes, sentimos na prática os seus efeitos. Mas para aqueles que eventualmente não estão familiarizados com o RPA, basicamente este é uma tecnologia que utiliza software para automatizar tarefas repetitivas realizadas em sistemas digitais. Com a utilização de RPA, bots ou robôs de software são programados para imitar ações humanas em interfaces do utilizador, como clicar, escrever, copiar, colar dados entre sistemas, processar transações, enfim, responder a consultas. Portanto, no fundo, também tem um evidente potencial de ganho de produtividade. Portanto, nesta conversa que vamos aqui ter com estes nossos três especialistas, vamos procurar dar aqui algum enquadramento histórico e perceber o quanto é que estas tecnologias já foram adotadas atualmente em Portugal e no mundo. Também abordar experiências concretas, portanto, falar um pouco dos desafios de implementação e, finalmente, como não podia deixar de ser porque estamos na Europa, abordar um bocadinho a perspectiva da regulamentação. Então, por isso, contamos com este painel de especialistas. Imediatamente aqui à minha esquerda tenho o Bruno Veloso, que é um professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e é investigador sénior no Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão. A investigação que o Bruno executa centra-se na inteligência artificial, particularmente em sistemas multiagentes, machine learning, fluxo de dados e AutoML, que me poderá depois explicar exatamente o que é. O Bruno publicou mais de 80 trabalhos, peer-reviewed, incluindo artigos de revistas, capítulos de livros e artigos de conferências. Portanto, acho que estamos bem servidos. Depois, do outro lado, na outra ponta, temos o Sérgio Sá Fernandes, que é coordenador da equipa de BA, Business Automation, é isso? Na Ascendi. Portanto, tem 13 anos de experiência na área de TI, nomeadamente nas áreas de desenvolvimento e analítica de dados, e em empresas como a Enapa Portugal e também na Cordex SA. E é licenciado em Engenharia Eletrónica e Computadores pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto. E também tem uma pós-graduação em Gestão de Sistemas de Informação pelo Porto Executive Academy. E, portanto, também agradeço a presença aqui do Sérgio. E, finalmente, temos o Paulo Garrigo, que é um dos meus colegas na Crowe, é Associate Partner e consultor da área de unidade de conformidade com o RGPD e também DPO de várias empresas.
O Paulo tem um passado também bastante diversificado, nomeadamente tendo ocupado vários cargos de direção em empresas nacionais e multinacionais, e então é atualmente então, consultor especializado em RGPD e agora também no Artificial Intelligence Act, que foi publicado em agosto passado na União Europeia e, portanto, também presta consultoria nessa área. Portanto, eu acho que temos aqui um painel perfeito, porque temos um professor, temos um executor e depois temos um inspetor. E, portanto, eles podem nos dar aqui a perspectiva e temos aqui o supply chain perfeito das ideias, não é? Nascem com o professor, depois alguém executa e depois vem aquele europeu dizer como é que as coisas deviam ter sido feitas. E, portanto, coisa que nos Estados Unidos tínhamos um painel reduzido a 2 pessoas, não é? Pronto, então, começando então pelo Bruno, pedia então que se o Bruno pudesse começar por nos dar uma brevíssima perspectiva histórica do desenvolvimento destas tecnologias e da sua aplicabilidade no cotidiano das nossas vidas. Existem alguns indicadores acerca da adoção destas tecnologias pelas empresas em Portugal e ou no mundo? Portanto, até a sua. Ok, muito boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da CRAU para participar nesta mesa redonda. Saudar a audiência, que é sempre bom ter um conjunto de pessoas ilustres a assistir. Respondendo diretamente à tua questão e começando pela parte mais histórica, a inteligência artificial, embora esteja a ser muito baladada nos últimos anos, concretamente com o OpenAI e o ChatGPT, ela teve os seus inícios em 1950. Alan Turing foi a primeira pessoa que começou a desenvolver os primeiros algoritmos de inteligência artificial. E, portanto, temos aqui um período de maturação de mais de 70 anos. Não podemos dizer abertamente que a inteligência artificial nasceu há 2 ou 3 anos com a questão do OpenAI. Relacionado com os RPAs, já é uma tecnologia que apareceu nos anos 2000 para automatizar determinados processos que as empresas têm, tipicamente de tratamento de dados, e temos aqui um período de maturação de 20 anos. E porquê é que eu estou a dar destaque a estes períodos de maturação tecnológica? Porque o indicador que eu quero realçar, e é um indicador que eu normalmente costumo utilizar para os meus alunos na Faculdade de Economia, é que, no caso alemão, portanto, eu escolhi o centro da Europa porque muitos economistas consideram ser o motor da economia europeia, fizeram um estudo com 2.000 empresas alemãs em que se tentou avaliar o nível de produtividade quer da IA, quer dos RPAs. E as conclusões foram fascinantes, porque no caso das empresas alemãs, só apenas 30% das empresas conseguiram tirar partido das tecnologias de IA nos últimos anos de 2023 e 2024, enquanto que, no caso dos RPAs, eles conseguiram ter um aumento de produtividade de 50%. E a pergunta que se coloca é: maturidade significa aumentar a produtividade da empresa? Estamos a ver que não. E um dos pontos importantes nesta questão está relacionada com a formação. Muitas das empresas não têm os seus colaboradores formados para tirar partido destas tecnologias e daí não conseguimos tirar todas as potencialidades da IA. Muito obrigado. Sérgio, e concretamente agora a experiência concreta da Ascendi, não é? Eu acho que, se calhar já todos ouvimos falar certamente de inteligência artificial, muitos de RPAs, muitos pensamos como é que as podemos aplicar nas nossas empresas, mas não é evidente como é que se pode abordar essa primeira questão, é como é que eu posso tirar proveito desta tecnologia. Vejo-a na televisão, li no jornal, leio nos livros, ouço os podcasts, mas como é que eu posso, na minha empresa, tirar proveito desta tecnologia? Como é que eu a posso aproveitar? Vamos todos a correr, distribuímos o ChatGPT por aí fora. Portanto, o caso da Ascendi é interessante porque já estamos numa fase já após esse momento de decisão, mas queria então dirigi-lo para esse momento de decisão e perceber qual é que foi o critério orientador para a identificação de oportunidades para usar estas tecnologias. Então, como é que foi o processo na Ascendi para esta fase inicial de identificar? Olá, José. Boa tarde. Boa tarde a todos também. Antes de mais, agradecer o convite em meu nome e da Ascendi. É um prazer estar aqui convosco a partilhar um bocadinho da nossa experiência. São tecnologias distintas, aparecem em momentos distintos na Ascendi, em contextos diferentes e em níveis de maturidade, como o Bruno disse, completamente distintos.
começando se calhar pelos os RPAs, o contexto da Ascendi é um contexto muito semelhante a muitas outras organizações, em que nós temos um universo vasto de sistemas de informação, alguns com maior ou menor volume de dados, alguns com maior ou menor complexidade, e os RPAs acabam por se enquadrar um bocadinho numa realidade Ascendi não standard, ou seja, nós no universo de sistemas de informação que temos na Ascendi, uns são mais standard, não é? Nós quando falamos se calhar no módulo de stocks, no módulo de tesouraria, estes módulos mais standard, isto tem aplicabilidade na maior parte das organizações e é quase plug and play, digamos assim. Onde é que começam a surgir as dificuldades? No caso da Ascendi em particular, no universo de tolling, é um universo muito específico. Portanto, a Ascendi opera... Tolling é as portagens. De portagem, sim. A Ascendi opera na área de cobrança de portagens há cerca de 20 anos. Não podemos, por isso, simplesmente ir ao supermercado e comprar ali uma ferramenta, um software que faça cobrança de portagens, até porque há especificidades a nível de Portugal e de outros países, a classificação de veículos, a forma de cobrança. E o que é que acontece aqui? Há a necessidade de criar uma espécie de IRP de cobrança, onde nós temos que fazer customização que se adeque à nossa realidade de negócio. O que é que acontece? Isto nem sempre é fácil de fazer, não é? E há lacunas neste desenvolvimento ou nestas especificidades que vão ocorrer. E como é que se acaba por suprir estas necessidades? Com a necessidade de criar um ficheiro em Excel para fazer uma reclassificação, uma operação. Isto no início da operação até pode correr muito bem, não é? Porque são pequenos nichos de operação que estão ali a ser feitos, meio dúzia de registros, meio dúzia de operações, mas à medida que o negócio vai evoluindo, à medida que isto vai sendo escalável, começamos a perceber que há ali pequenos processos que têm algumas ineficiências, que são tratadas normalmente por processos manuais, onde as pessoas estão lá a fazer operações que acrescentam muito pouco valor, e depois acaba por ser nessas situações que a Ascendi identifica a necessidade de um RPA. Portanto, como o José disse há pouco, os RPAs são uns robôs que permitem fazer processos de baixo valor acrescentado, que são repetitivos e que, no fundo, acabam por poder substituir uma pessoa, alocando essa pessoa a outros processos que possam incrementar, aportar em termos de valor, outro tipo de valor à organização. Portanto, depois podemos falar um bocadinho mais em situações particulares, mas os RPAs surgem um bocadinho nesses contextos, nas dores que acontecem. Plug and plays e depois como uma oportunidade de voltar a disciplinar um processo que já estava a ficar um bocadinho desgovernado, é isso? Certo. Muito bem. Inteligência artificial. A inteligência artificial surge um bocadinho num contexto mais recente, portanto é uma trend que está a aparecer agora, não é? Cada vez mais ouvimos falar no contexto da inteligência artificial. E na Ascendi, só fazer aqui uma nota relativamente à apresentação, é BA de Business Analytics e não de Business Automation. Ok. A inteligência artificial aqui surge como uma peça que nós pretendemos incorporar no Business Analytics. Portanto, como eu disse, nós temos cerca de 20 anos de operação, temos um volume de dados enorme, e nem sempre esses dados foram bem tratados. Portanto, nós usamos sempre estes dados num contexto de reporting, porque nós trabalhamos numa lógica de reporting ao Estado. Portanto, tudo que seja viagens, cobrança nas nossas concessões tem que ser reportado ao Estado. E nós usamos esta lógica de reporting. Portanto, nós pegávamos nesta informação toda, colocávamos no nosso data warehouse com melhor ou menor qualidade e reportávamos isto às infraestruturas de Portugal. Ao longo de 20 anos, o mesmo problema, crescimento rápido, adição de concessões, volumetria de dados, garbage in, garbage out muitas vezes. Portanto, e inteligência artificial surge aqui numa estratégia em que nós primeiro temos que tratar bem os nossos dados, temos que montar uma infraestrutura que nos permita fazer esse tratamento de dados, prever escalabilidade nos dados e depois criar modelos de dados específicos onde nós podemos eventualmente integrar a inteligência artificial. Mas era evidente que era no reporting que iriam aplicar? Foi logo evidente para vocês que era nesta...
o IA aqui não entra muito na questão do reporting, porque o reporting tem uma estrutura já definida. Aliás, a questão do IA prende-se também com outro tipo de dados, não é? Nós aqui estamos a falar muito em dados estruturados, vulgarmente chamadas tabelas estruturadas de informação, mas quando queremos dar o salto para a inteligência artificial, já estamos a falar em bases de dados vetoriais, por exemplo, já não estamos só a falar em dados estruturados, podemos estar a falar em documentos, etc. Portanto, o IA não serve como uma melhoria para o reporting que nós temos para o Estado atualmente, mas dá-nos a possibilidade de criar outro tipo de reporting, outro tipo de analítica da organização, uma transversalidade de dados ao longo da organização. Um dos objetivos é esse, é poder pegar a informação de sistemas distintos, correlacional entre si, quem sabe, pegar num agente que nos permite conversar com ele e estabelecer logo relação entre vários modelos de dados de vários sistemas. Portanto, parece-me que a inteligência artificial aqui é algo que nos vai aportar muito mais valor do que o reporting tradicional em si. Ok, depois já teremos a oportunidade de aprofundar sim. um bocadinho mais. Muito bem, então, Paulo, acho que então é evidente que ambas estas tecnologias implicam um tratamento significativo de quantidade de dados pessoais, eventualmente de dados e certamente alguns de dados pessoais. Especialmente a IA, parece-me que temos aqui mas não só. E a minha pergunta para ti, então, é em que medida é que o RGPD tem impacto na utilização destas tecnologias e se estás preocupado pelo futuro da proteção de dados pessoais com a emergência destas tecnologias? É assim, claramente que já ficou claro que o treinamento destas ferramentas depende de dados e de uma grande quantidade de dados. E como o Sérgio disse, muitos deles devem ser catalogados, se forem mandados para dentro de um data warehouse ou um data lake. Muitas das vezes, se os agentes forem ver essa informação e ela não for bem estruturada, a qualidade do output é prejudicada por isso. Portanto, o output do GPT, para já agora, portanto, GPT, que é um Generative Trained Transformer, portanto, é algo que pega em uma certa informação e transforma para um resultado de um output em função de uma pergunta que lhe é feita. Portanto, depende da qualidade dessa informação, porque senão o output vai ser mau. E claro que o filtrar de dados pessoais no meio dessa informação é essencial, porque senão começamos a pôr em perigo aquilo que são as liberdades fundamentais e aquilo que são os direitos de muitos dos titulares de dados e das pessoas. E, portanto, sim, é claro que o RGPD tem uma palavra a dizer, porque ele próprio, nesta matéria, diz que devemos ser transparentes, devemos minimizar os dados em termos de exposição, devemos claramente salvaguardar e ter supervisão humana naquilo que é em decisões e tratamentos automatizados de informação e, portanto, há claramente aqui artigos do RGPD que são aplicáveis. Relativamente ao futuro, é assim, estes AIs, ou estes LLMs, não é, que não são bem propriamente AIs, não é, são um conjunto de algoritmos que calculam a próxima palavra num conjunto de palavras, não é, e que dão uma frase. Serão os piores AIs da nossa história. Portanto, nós estamos aqui perante uma inovação, é verdade, mas ao longo da história vamos constatar que estes são os piores AIs e as piores soluções que surgiram, porque foram as primeiras. E tal como isto, né, elas vão ser postas à prova e com a sua evolução vão exigir ainda mais e vão colocar ainda mais risco, porque vão precisar de cada vez mais dados, vão precisar cada vez mais de quantidades massivas de dados para poderem ter um output melhor. E isso levanta perigos e levanta questões para o futuro. E que situações essas que o regulador, e neste caso a Europa, né, como entidade que normalmente regula, né, portanto, os Estados Unidos inventam, os chineses copiam, nós, europeus, regulamos. E, portanto, neste trabalho, né, também levantou preocupações com os perigos que isto pode representar e, pronto, fez agora uma legislação que é o AI Act. E isso, ao fim e ao cabo, traz para a mesa de quem produz estes sistemas, mas também não só para quem os vai estar a utilizar, responsabilidades, para que salvaguardem não só a integridade da informação, que é um requisito do RGPD, mas também do AI Act, avaliem os riscos associados à utilização desta tecnologia e depois, em função disso, tomem medidas de mitigação. E, portanto, o futuro vai-nos trazer mais desafios, vai-nos trazer mais, necessidade, se calhar, de regular melhor também, não é? E os próprios regulamentos também se vão adaptar a isso. Agora,
Preocupa-me claramente que os dados possam estar cada vez mais em perigo, não é? Se, no ponto de vista de quem está a criar estas tecnologias, não houver um bocadinho de preocupação com esta matéria. Pois, exato, e este cenário de corrida às armas que vivemos em relação ao AI não é exatamente propício a uma regulamentação muito sã, não é? Portanto, é, de certa maneira... Neste momento é quase como se estivéssemos em 1962, né, na corrida ao primeiro homem da Lua. Neste momento é um bocado isto, os primeiros a chegar vão ser aqueles que vão ditar as regras, não é? Portanto, isto é preocupante. Exato, e portanto não é portanto, alguns podem se rir da Europa, mas que ao menos é verdade tem um mérito de pôr os assuntos na mesa, não é? Portanto, claro. O Elon Musk e os outros fizeram aquela petição para se travar a corrida, não sabemos se por motivos interesseiros ou não. Na Europa, pronto, já se vê a forma do travão, agora ver se os outros não sabem usá-lo ou se sequer se vão usá-lo. Só acrescentar uma coisa, que assim, pronto, os regulamentos normalmente estão revestidos de um goodwill imenso, não é? O regulador, não é? Procura engajar as pessoas e engajar as pessoas. Não quer dizer que tenha que ser um entrave ao desenvolvimento. Agora, é preciso nós, todos, em conjunto, criarmos formas colaborativas, né, para que o desenvolvimento e a inovação não seja prejudicada só porque existe um regulamento. Né? Portanto, há que ter isso também em atenção. Muito bem. Então, pegando aqui esta deixa do regulador, Bruno, e pensando em algumas destas considerações introduzidas pelo legislador que se refletem nas obrigações de conformidade, nomeadamente no que respeita ao IA, minha pergunta é se, como investigador desta área, se revê nas mesmas, ou portanto nas preocupações subjacentes à regulação, que preocupações é que o potencial associado a esta tecnologia lhe suscita, enquanto académico, enquanto investigador, e até que ponto é que estas preocupações do legislador, que irão impactar essencialmente o mercado, não é, quer os developers por aí fora, também já impactam a sua forma de trabalhar e estudar este tema. Ok. Em relação à questão da regulamentação no setor da IA, pensando numa perspectiva da investigação, obviamente é sempre muito positivo termos estas questões éticas de transparência e desenvolvimento de algoritmos no setor. E por que é que eu digo isto? Existem alguns exemplos práticos de aplicação deste tipo de tecnologias, por exemplo, no setor financeiro. Eu posso dar um caso concreto em que um determinado cliente de um banco tentou obter acesso a financiamento bancário e o financiamento foi negado apenas pelo código postal em que a pessoa vivia, porque vivia numa zona com baixo rendimento, do ponto de vista do banco. Todas essas características e propriedades são aprendidas por estes algoritmos e todos os grupos minoritários irão ser afetados. Daí a necessidade da Europa ter criado este AI Act, em que nós temos vários níveis de severidade no modelo. Questões sensíveis como a área da saúde, da educação, a área financeira, têm maior cuidado não só a explicar o tipo de previsões que o modelo faz, caso contrário poderíamos estar a incorrer em injustiças, como eu dei neste exemplo há pouco, mas também temos o revés da moeda, um pouco pegando na deixa do Paulo. Se nós regulamentarmos muito, se nós criarmos muita burocracia ao desenvolvimento de tecnologia, a Europa nunca irá ser competitiva comparado com os Estados Unidos ou com a China. Isso, sem sombra de dúvida, nunca alcançaremos esse nível. E do meu ponto de vista, enquanto investigador, sim, senhora, temos que levar essas questões éticas em consideração, mas também temos que ter alguma liberdade. Temos que apanhar o barco também. Não? Exato. Temos que deixar o barco sair. Exato. Esse equilíbrio. Muito bem. Então, Sérgio, voltando a ti, e então à vossa experiência prática, que eu julgo que é particularmente interessante para quem está a ponderar a adoção destas tecnologias, pronto, qual é que então foram os principais desafios ao implementar o IA, mesmo em termos de implementação? Tivemos a oportunidade de falar que vocês criaram alguns POCs, Proof of Concepts, e perguntar se queres falar um bocadinho sobre esses POCs, se tiveram algum trabalho preparatório, se tiveram muito pouco, se houve ajuda externa, como é que correu o processo já de implementação? Posso também falar dos RPAs, até porque o Bruno há pouco falou na produtividade de 50%. Os RPAs, no fundo, é uma tecnologia que já está bem implementada e representa produtividade, na verdade. Portanto, nós temos vários RPAs implementados na nossa organização que se traduzem em produtividade nas áreas em que se inserem.
Por exemplo, nós na nossa área de faturação, nós fazemos o tratamento de informação. Aliás, nós somos muito conhecidos na nossa área de faturação pelas cartas que enviamos, não é? E quer acreditem, quer não, isso tem um trabalho por trás. E há sistemas que erram. Por exemplo, nós quando fazemos a detecção de uma matrícula na via, estamos a usar uma ferramenta do OCR que facilmente se engana ao detectar um 8 como um 0, não é? Portanto, muitas vezes quando dizem enviaram esta carta incompetentes, não é bem assim, não é? Os sistemas também falham e dado que nós temos uma volumetria de viagens de clientes enorme, não é? Nós temos que fazer este tratamento, temos que ver aquelas viagens que não foram cobradas, fazer uma triagem dessa informação, ver se temos informação para faturação. Portanto, isto em termos de volume requer que as pessoas retirem esta informação, trabalhem esta informação e, como eu disse há pouco, por vezes existe uma componente manual nesta preparação do ciclo de faturação. E aí nós introduzimos RPAs no sentido de tirar um bocadinho esta componente. Nós tínhamos processos de preparação de informação para ciclos de faturação que demoravam 6 a 8 horas. Portanto, isto feito por uma pessoa, obrigava a pessoa a tirar a informação no início da manhã e ao final da tarde a correr um bocadinho para preparar esta informação. E hoje em dia, com RPAs automáticos ou semi-automáticos, nós podemos agendar o RPA para trabalhar durante a madrugada, retirar esta informação, definir steps e trabalhar aquela informação e colocar logo no RP para faturação. Portanto, isto, como o Bruno estava a dizer há pouco, isto reflete-se em produtividade imediata. É tempo e a alocação do trabalho e a outra pessoa está para fazer outra coisa. Podemos fazer realocação de recursos para outras tarefas que se calhar precisavam de reforço. Outro exemplo no âmbito dos RPAs, por exemplo, é a necessidade de resposta e tratamento de informação a clientes. Não sei se alguns de vós já utilizaram as plataformas da Ascendi para fazer, por exemplo, uma identificação de condutor infrator, ou seja, por exemplo, o José recebe uma carta da Ascendi e por algum motivo não é o dono daquela viatura, pode ir às nossas plataformas e dizer: eu não sou... É a minha avó. Eu vendi, é a minha avó, ou eu vendi isto, o carro está no stand. E estes processos, muitos destes processos por trás já têm um RPA, porque isto é um processo mais ou menos normalizado, em que pega na informação do José, o José presta a informação do novo proprietário da viatura, e o RPA está por trás a gerar um novo documento, a cancelar o documento do José e a notificar a pessoa correta. E quem diz isto, diz, por exemplo, a classificação de viaturas. Eu há pouco, quando falava nas especificidades do mercado nacional em termos de classificação de viaturas, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas nós temos 5 classes de via, mas há uma classe 2 que nem é carne nem é peixe. Portanto, nós achamos que é classe 2, mas depois por decreto-lei é um classe 1. Portanto, isto, a nível de via, não há possibilidade de nós enquadrar isto como um classe 1. Portanto, tem que ser mesmo ali com regras de negócio específicas que dizem: este modelo deste veículo é um classe 1 por decreto-lei e não classe 2. Portanto, todas estas especificidades de negócio acarretam muitas vezes a necessidade de operação manual que pode ser suprida com os RPAs, e nós temos isto já bem definido na nossa organização e a funcionar. A questão da inteligência artificial surge aqui um bocadinho, como o Paulo estava a dizer, não é? E nós, a Ascendi, ainda há pouco tempo tivemos numa outra esfera onde se falava também muito de inteligência artificial e apresentaram lá uma imagem que eu achei curiosa, que era um elefante com 2 bolinhas a fazer malabarismos. E é um bocado isto que o Paulo estava a dizer há pouco. Os modelos de inteligência artificial que nós temos hoje em dia não é nada de fantástico, não é? Nós estamos só a tentar começar a pô-los a trabalhar, adquirir um bocadinho de conhecimento, pô-los a fazer ali uns truques para depois retirar produtividade, tal como o Bruno disse. Isto reflete-se 10, 20% se calhar de produtividade. Na nossa experiência, em termos de inteligência artificial, o que é que nós fizemos? Por exemplo, na área de atendimento a cliente, quando eu há pouco falei, o José pode ir lá e fazer uma identificação de condutor, infrator. Nós, no nosso forma de reclamação, nós obrigamos os nossos clientes a definir uma tipificação da reclamação que tem 3 níveis. Porquê é que nós fizemos isso? Porque o nosso CRM por trás está feito para ter estas 3 tipificações. O que é que acontece? Muitas vezes os nossos clientes respondem à primeira tipificação
e querem é chegar ao problema, não é? E nós obrigamos a responder à segunda tipificação. O cliente nesta altura já está a ficar um bocado cansado de tipificar ao segundo nível, quando chega ao terceiro nível já põe aquilo de qualquer forma. Portanto, o que chega ao nosso CRM já é uma tipificação que nós tentamos facilitar para os nossos sistemas por parte do cliente, que muitas vezes não está correto. Portanto, ele chega lá, diz eu quero reclamar, e depois os outros 2 níveis já são um bocadinho, eu quero é despachar isto, eu quero é colocar a minha reclamação. E isto o que é obriga? A ter uma equipa por trás, a olhar para o texto que tem na reclamação, e tipificar corretamente, olhar para o texto do cliente, olhar para os 3 níveis que o cliente atribuiu e dizer não, isto faz sentido, não faz sentido, isto devia ser assim. Portanto, uma equipa de reclassificação a nível de reclamações de cliente. Um POC que nós fizemos foi precisamente montar aqui uma ferramenta de inteligência artificial em que nós passamos o texto da solicitação, tentamos comparar aquilo que é a tipificação atribuída pelo cliente face ao que a inteligência artificial interpreta que é a tipificação correta, comparar e ver se está ok. Se estiver ok, mantemos essa tipificação. Se não, ou mediante o grau de confiança deste algoritmo de inteligência artificial, aceitamos o algoritmo, ou então passávamos para um olho humano também para fazer esta validação. Portanto, há aqui já a introdução de inteligência artificial no sentido de interpretar o texto do cliente e tipificar de acordo com aquilo que são as nossas regras e tirar esses ónus do nosso cliente. Uhum. Não, olha, eu estou fascinado porque essa imagem do elefante malabarista é fantástica e sei que vocês não combinaram e já estou surpreendido pelo decorrer desta mesa redonda. Portanto, em termos de mensagem, parece-me que não é, o RPA tem aqui um potencial de ganho, é já experimentado, é mais evidente a sua aplicação e o IA é mais sexy, não é? Mas se calhar não tem um ganho tão evidente e só por isso já agradeço a vossa presença. Paulo, voltando então aqui e já no contexto... O tema chato. Exatamente, e do AI Act. E falando também neste esforço de implementação, e agora nomeadamente em relação à inteligência artificial, como é que achas que então, ao implementar e pós-implementação, as empresas podem mitigar os riscos associados à inteligência artificial? É assim, portanto, no que diz respeito a toda esta regulamentação, o importante é perceber e contextualizá-la. Mais uma vez, eu posso falar por aquilo que é a experiência que tenho e a minha maior interesse no AI Act vem claramente pela exigência que os meus clientes, nos quais eu sou DPO, têm vindo a acontecer. Ou seja, entrou o AI Act, de repente todas as empresas começam a querer introduzir isto nas suas empresas, como implica dados, a primeira pessoa a quem contactar, se essa individualidade existir dentro da organização, é o DPO. E então vem logo perguntar-me, então olha isto, como é que eu faço, o que é preciso e tudo mais. E de repente começamos, ou então somos confrontados, como acontece muitas vezes, com soluções da AI que já estão quase a ser contratualizadas e houve alguém que decidiu assim, espera aí, mas perguntaram ao DPO alguma coisa acerca disto, é que isto implica tratamento de dados. E depois lá vem alguém falar comigo, né, como DPO, e depois eu tenho que fazer o papel de mão, porque no final do dia ninguém avaliou a ferramenta, ninguém fez uma análise crítica às finalidades e àquilo que ela vai ser usada, nem sequer fizeram uma pergunta que é isto usa dados pessoais, não usa dados pessoais, qual é a origem, está aonde, os dados gerados vão parar aonde, em que geografias é que andam, e depois faço eu estas perguntas incómodas e o que o pessoal quer é, mas dá lá o ok que é para a gente avançar com isto. E no final do dia eu sou o mau da fita, vou ter que dizer, não dá, isto vai demorar mais tempo, temos que analisar isto com muito mais calma, né, porque existe agora um regulamento europeu, né, que se chama Regulamento da Inteligência Artificial e temos que cumprir com a lei. E se vocês não fizerem isto, daqui a 2 ou 3, 6, 7 meses, estão a levar com uma multa que pode ir de 37, até 37 milhões ou 7% da vossa faturação. Que é quase o dobro do que é bem pior do que qualquer do RGPD. Né? Estamos a falar, né, que é até 20 milhões ou 4% da faturação. E, portanto, o que é importante hoje em dia é encontrarmos formas de fazer com que a inovação e a melhoria não pare. E há que haver uma preocupação dentro das organizações de
envolver as pessoas o mais cedo quanto possível na avaliação destas ferramentas. Muito bem. Porque se assim não for, torna-se complicado. Não é? Portanto, resumindo, não é? Se querem implementar, falem com o DPO ou falem com o legal, não é? É alguém do legal, alguém que possa ter esta matéria. E envolvam-nos o mais cedo quanto possível no processo. Bruno, porque se assim não for, é chato. Só fazer aqui uma nota. Esta semana e há 2 semanas andámos em vários eventos e demais. E tivemos a oportunidade de falar com um jovem que é da Cyber, é desenvolvedor e é, portanto, quem é do IT de uma empresa de aluguer de carros, não vale a pena dizer quem é o nome, que desenvolveram várias ferramentas, não é? E fizeram exatamente isto, que foi depois de estar tudo quase deployed, é que envolveram o DPO. O que aconteceu foi que, provavelmente, muitos dos investimentos que foram feitos ali foram vetados, okay? Porque não podiam ser feitos, e a empresa gastou dinheiro, gastou recursos, tempo, sem necessidade nenhuma. Que se calhar, se tivesse envolvido ao início, tinha poupado muito mais tempo e dinheiro. Pronto. Bruno, não sei, eu sei que estás com os minutos contados, então, sendo o mais rapidamente possível, portanto, olhando para o futuro, como é que pensas que a IA e os RPAs irão transformar o ambiente de trabalho? Quais serão os maiores desafios para as empresas e os colaboradores no futuro? Como é que, por exemplo, a cibersegurança precisa de evoluir para proteger as empresas contra as novas ameaças que surgem com a crescente adoção destas tecnologias? A IA, julgo eu, pode ser simultaneamente o maior amigo e o maior inimigo da cibersegurança. Um comentário. Um comentário assim muito breve, começando pela parte do fim, cibersegurança. Obviamente, para todos aqueles que têm uma empresa e querem investir na área da IA, o primeiro passo não pode ser pensar, como o Paulo estava a falar, em desenvolver o algoritmo e só depois pensar na questão dos dados. Os dados são a base fundamental para ter produtividade, ou extrair produtividade deste tipo de algoritmos. E como nós estamos a tratar muitas vezes dados sensíveis, poderão ser dados da área da saúde ou até mesmo dados relacionados com indicadores industriais secretos. Assim, isso me pede só um parênteses, assim, às vezes pode não ser evidente, né, ter lá dados, até podemos não ter lá dados de saúde, mas a conjugação de informação de vários locais pode levar, não é, a que se faça uma certa assunção. Uma extrapolação. Né, e uma extrapolação para se concluir que há ali dados com uma certa patologia. E os dados sendo o bem mais valioso atualmente em muitas das empresas que tentam explorar este setor da inteligência artificial, têm que ter equipas especializadas de cibersegurança para garantir que a informação não é colocada na internet, como muitas vezes vemos com os leaks de informações de clientes. Pegando ainda na questão das dificuldades, eu creio que a maior aposta que as empresas devem fazer é a requalificação dos seus colaboradores. Porque só a partir da requalificação é que nós conseguimos atrair a atenção dos colaboradores para estas ferramentas, tentar tirar o maior partido delas, porque eles são os especialistas em maior parte dos processos industriais que as empresas têm, e só assim é que conseguimos acrescentar valor à empresa. Muitas vezes eu costumo dizer aos meus alunos, se o algoritmo não acrescenta valor à empresa, então tiveste a perder tempo. Dessa forma e com esse princípio, é essa a minha dica para tentar trabalhar no futuro esta área. Muito bem, muito obrigado. Sérgio, então para terminar, que novas tecnologias de IA e RPA é que vê no horizonte que poderão impactar ainda mais a sua área de atuação? A Ascendi já tem mais planos para além daqueles que mencionaste? Relativamente aos RPA está mais ou menos estável, não é? E é uma ferramenta que nós temos internamente e temos capacidade de os programar em caso de necessidade de alguma nova necessidade em termos de operação. Realmente agora estamos a focar-nos na componente de AI. Como eu disse no início da minha intervenção, temos que nos focar primeiro na componente de dados. Temos que nos focar... Como? Qualidade dos dados. A qualidade dos dados, a gestão e a definição da infraestrutura, porque nós estamos a fazer também agora a migração de muitos sistemas base para cloud, e associado a isso, nós também temos que perceber, ou estamos numa fase de percepção de qual é o melhor cloud provider para a nossa solução. E essa definição é complexa. Nós nesta fase já selecionamos a AWS como cloud provider para a componente de dados,
Ou seja, nós em termos de arquitetura de sistemas, neste momento a AWS é o que faz a nossa extração, tratamento e carregamento de informação. Está definido, está a ser implementado e já estamos a consumir informação de alguns sistemas. A componente da AI, estamos agora a fazer aqui algumas sessões, tanto com a Microsoft como com a AWS, porque cada um deles tem as suas versatilidades, as suas vantagens, e temos ainda que definir qual é a peça que vamos incorporar na nossa componente de Data Warehouse e de BA. Onde é que nós podemos apostar as nossas cartas aqui no futuro? Esta semana, por exemplo, fizemos uma sessão com a Microsoft, que eu achei muito interessante, em que fazíamos a interligação entre duas componentes. A componente de um agente e do Vision AI com uma componente de LLM. Ou seja, foi também uma sessão de trabalho que pode vir a dar também um POC, em que nós passamos imagens de via, por exemplo, fazemos OCR, e aqui pode servir como um terceiro nível de OCR. Mais uma vez, pegando no exemplo que eu falei há pouco de reconhecimento de matrículas, nós temos vários níveis, cada nível tem um algoritmo diferente, e aqui o Vision AI pode ser um algoritmo ainda distinto, não é? Portanto, termos vários níveis para tentar limitar ao máximo o erro. Portanto, essa componente do Vision AI é interessante para nós, no sentido de reconhecer a matrícula do veículo, características da via, se está chuva, se está sol, se é de noite, etc. Se tem um mosquito. Se tem mosquitos, se está no nevoeiro, por exemplo, na questão do túnel do Marão, havia muitos problemas e há muitos problemas com o nevoeiro, por exemplo, e este Vision AI pode servir como uma nova ferramenta que traz maior nível de confiança ao reconhecimento de matrícula. E depois, como os próprios agentes já têm um motor de inteligência por trás, tentar aferir alguma informação adicional que nós não conseguimos aferir diretamente da imagem. Ou seja, para dar um exemplo, nós podemos ver uma viatura na via, vamos falar marca e modelo, e também nestas questões que cada vez mais se falam relacionadas com a neutralidade carbónica, o CO2, por exemplo, retirar alguma informação da média de emissões daquele veículo e fazer, por exemplo, uma análise de emissões das nossas concessões. Qual é a concessão que tem mais impacto em nível carbónico? E isto não é uma coisa que nós possamos tirar diretamente de uma fotografia, mas podemos passar para um agente e perguntar-lhe, olha, este marca, este modelo de veículo, em média, quais são as emissões que tem. Claro que isto traz outras dificuldades, não é? Porque nós, para além de sabermos a marca e o modelo do veículo, temos que saber que tipo de combustível é que tem, se é elétrico, se é gasolina, se é gasóleo, não é? Sendo que alguns veículos são tipicamente elétricos, não é? Nós sabemos que a Tesla, se fizermos o reconhecimento de um Tesla Model S, aquele é um veículo elétrico, mas aquelas viaturas mais antigas não temos essa capacidade. Portanto, estivemos a analisar esta questão do Vision AI, por exemplo, e depois estamos a pegar nesta informação, colocá-la em base de dados e usá-la, por exemplo, para alimentar um modelo LLM para tirar aqui alguma componente preditiva. Ok, já percebi. Mas fazer tudo de forma encadeada, usando vários módulos de inteligência É artificial. muito interessante, não é? Assusta-me um bocadinho começarmos a ter portagens de valores diferenciados em função do impacto de carbono dos carros, não é? Mas é muito interessante essa vossa ideia. Muito bem, Paulo. Para terminar, em termos de regulação, o que é que achas então que o futuro nos traz com a evolução do AI Act e outras regulamentações? O que é que achas que são então os desafios de conformidade que as empresas têm que antecipar no futuro? Como é que vês a evolução do panorama regulamentar? No princípio disseste que isto era o pior AI que alguma vez veríamos, não é? Estes LLMs presentes, atuais. Provavelmente também estamos perante o pior regulamento, não é? Porque em termos futuros ele vai evoluir, né? E vai tentar responder aos desafios que lhe vão sendo colocados. Agora, relativamente às empresas, os desafios são bastantes. Claro que ele é aplicável mesmo dentro daquilo que é o AI Act de forma diferente, porque as empresas têm que perceber também, ao fazer uma avaliação de que tipo de entidade, à luz do regulamento, é que elas são. Existem 6 tipos de categorias de entidades que o regulamento tipifica e as entidades têm que entender qual
tipo de entidade é que elas são quando estão a adotar este tipo de tecnologias. Se são um mero deployer, um implementador, ou são um importador com responsabilidades acrescidas porque vão fazer um acréscimo ao produto e vão transformar o AI num produto com um nome próprio e uma marca própria deles. Todas as finalidades depois também mudam e aumentam as responsabilidades. Outra das questões é, vou fazer à plateia, quantos de vocês já usaram ou usam o ChatGPT? Mãos no ar. Quantos é que são? Ora está. E agora a segunda pergunta é, quantos de vocês tiveram formação específica de como usar o AI e que tipo de dados introduzir no AI? Muito bem. Pronto. Ora está. Portanto, este é um dos desafios das empresas. Que é, as empresas, antes de adotarem este tipo de tecnologia, deviam primeiro formar, como o Bruno disse, e pegando bem naquilo que disse, devem formar e devem informar os seus colaboradores, não é, para a adoção desta tecnologia e de como é que devem usá-la e que tipo de informação é que devem facultar dentro dela. Se não o fizerem, correm risco de exporem informação que não deviam expor para a cloud e para onde o AI estiver instalado e, em alguns casos, até exporem informação e segredos comerciais e de negócio que não deviam estar expostos aí fora e que depois podem deixar de ser uma vantagem competitiva para essa organização. Portanto, é importante as empresas perceberem o seu papel, instruírem de forma positiva e clara como é que estas ferramentas devem ser usadas, fazer um inventário claro do que é que os AI, que AIs é que estão a usar, que agentes é que estão a usar e para que finalidades e, consequentemente, depois identificar os riscos associados a cada uma dessas finalidades e fazer uma análise de risco, ou, tal como o RGPD preconiza, porque não fazer uma análise de impacto de proteção de dados preventiva antes de instalar o AI. A questão é que as empresas vão ter estes desafios, muitas de vocês provavelmente até vão ser deployers, portanto não vão ter o espectro mais alargado de obrigações, mas há pelo menos 3 ou 4 pontos que têm que sempre acabar por fazer. Portanto, nós na Crow, neste momento, desenvolvemos um serviço especializado, portanto, de consultoria no âmbito do AI Act para as empresas, exatamente para ajudá-las a perceberem, não é, qual é o papel deles e o que é que têm que fazer e ajudá-los do ponto de vista da conformidade a adotarem exatamente esta parte da sensibilização e da formação, a adotarem políticas internas, correr as análises de risco, pronto, fazer todo este processo. E esta situação achamos que pode vir a ajudar o tecido empresarial português a poderem estar mais conformes e fazer com que tenham, ao fim e ao cabo, uma utilização mais segura, quer para o negócio, quer para as pessoas, e que seja ele menos intrusivo e que ponha menos em perigo aquilo que são muitas das liberdades e garantias que nós lutamos ao longo da história. Pronto, olha, muito obrigado. O nosso tempo já terminou. Acho que, não sei se temos espaço para uma pergunta ou não. Uma pergunta, pronto, temos aqui um imperativo, portanto temos tempo para uma pergunta, se houver alguém do público. Não? Como se disse há pouco, o custo é primeiro. Pronto, mas também como só vai uma... Pronto, então, muito obrigado. Então, dou por encerrado então, o nosso painel. Muito obrigado, Bruno, Paulo, obrigado, Sérgio, pela vossa participação. Obrigado. Obrigado.